Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar uma questão que foi tratada pelo Átila Yamarino num vídeo que ele fala sobre patentes. Então eu vou tratar de algumas questões. Ele fala do período em que a Holanda não teve patente e que isso foi importante para a promoção da inovação na Holanda. Então, isso criou condições para o surgimento de empresas inovadoras. Ele dá o exemplo da margarina e dá o exemplo da Philips, né? Um exemplo de que você, para ter inovação, não precisa ter patente. Muito pelo contrário, patente inclusive atrapalha a inovação. Essa é a temática do vídeo dele. Eu quero tratar especificamente essa questão da Holanda, né? Bom, a Holanda ela aprovou uma lei de patentes em 1817. Nessa lei, não previa o exame substantivo das patentes. Então, a patente era publicada e não tinha exame. Então, esse sistema acabou sendo bastante criticado, porque você acabou concedendo patentes para coisas que faziam parte do domínio público, né? Então, criou uma certa hostilidade das pessoas contra o sistema de patentes. Passou a ser visto como um sistema para oportunistas, né? E aí aumentou a pressão para supressão do sistema, o que veio acontecer em 1869, que o ministro do Interior, Mr. Flock, ele emitiu então esse decreto que extinguia as patentes na Holanda. E ficou então de 1869 até 1912. Então um período aí de 31, 43 anos aí sem patentes, tá? Então, isso também foi em parte inspirado por um movimento que havia na Europa no século XIX, anti-patente. E a Holanda, então, concretizou, então, eliminou o sistema de patente. É interessante que a Holanda ela não tinha sistema de patentes, mas isso não impediu que ela aderisse à Convenção de Paris, porque ela tinha um sistema de marcas, né? E a Convenção de Paris não exige que você tenha patente. Olha que coisa, não exige, né? Então, o Bruno de la Poterie, né, todas as referências eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Ele comenta que até recentemente, né, as taxas de concessão do escritório holandês de patente são consideradas excessivamente rígidas, tá? Então criou-se essa situação em parte historicamente desse período aí que não tinha patente. Então, nesse período sem patente, duas empresas se destacam, né? Uma é a empresa que veio a dar origem à Unilever e a outra é a Philips, no setor elétrico, tá? Elas começaram a se destacar nesse período sem patente. Então, primeiro vamos à questão do que veio a ser a Unilever, né? Bom, ela surgiu em função principalmente de uma invenção que foi a margarina. A margarina ela foi inventada em 1870 pelo Hippolyte Megge. É um francês que ganhou um prêmio de inovação lançado pelo Napoleão III e ganhou essa patente lá na França. Então ele fez a observação que o leite das vacas com peso menor, as vacas mais magras e subalimentadas, elas não se transformavam em manteiga quando batido. Então ele concluiu que a gordura do leite que resulta em manteiga não provinha da forragem, mas era proveniente do sebo, tá? Que se encontra nos úberes e rins das vacas. Então ele, a partir dali, ele desenvolveu um substituto, então, da manteiga, que seria a margarina, e ganhou a sua patente. Em 1871, esse francês ele vendeu a sua invenção à firma holandesa de Anton Jurgens, que viria a transformar na Unilever. Então esse é o primeiro ponto. A Holanda ela não roubou a invenção da margarina, ela não copiou, ela licenciou, ela pagou
pela transferência de tecnologia. Esse é o primeiro ponto que o Attila Marino não observa, tá? E faz diferença. E outra questão é que então esse holandês então montou uma fábrica de margarina na Holanda, e depois outros concorrentes holandeses depois acabaram também montando suas fábricas. O Eric Schiff, que tem um estudo especificamente sobre essa questão da eficácia do sistema de patentes na Holanda, ele afirma que o que determinou essa indústria de margarina ser instalada na Holanda não foi o fato de não ter sistema de patente, não foi isso. Foi o fato de que esse Jurgens, esse holandês, ele era um comerciante que já tinha contatos com a Inglaterra, e isso facilitaria a fazer negócios com a Inglaterra. Então, por isso que o francês licenciou lá para esse holandês ter uma fábrica lá na Holanda, por causa principalmente da localização favorável para suprir o mercado inglês. Então, e esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte: não tinha patente, mas tinha segredo de negócio. A tecnologia era protegida por segredo de negócio. Tá? Então as empresas, elas de alguma maneira elas precisavam de algum tipo de proteção da propriedade intelectual. Se não tem patente, eu vou proteger por segredo de negócio. Outro livro que fala sobre essa questão, do Roger Cullis, vou dar aqui na descrição. Ele aponta que a pressão dos fabricantes holandeses de margarina em garantir a proteção para suas marcas foi um fator que contribuiu para a restauração do sistema de patentes na Holanda. Então, olha que interessante. Quem pediu a volta do sistema de patentes foi o próprio fabricante de margarina. Eles é que pediram a volta do sistema de patentes. Tá? E também forçaram para que a Holanda aderisse à Convenção de Paris. Para Roger Cullis, ele diz o seguinte: na Holanda, a ausência de sistema de patentes afetou somente as condições iniciais das empresas. Não houve, no período sem patentes, nenhuma invenção fundamental dos inventores holandeses. Em 50 anos, as poucas empresas competitivas tinham caído como presas de pressões comerciais normais e acabaram incorporadas por organizações muito maiores. Isso nos leva à conclusão de que as patentes controlam somente as condições de entrada da empresa no mercado, pois no longo prazo outros fatores irão determinar a estrutura de mercado. Então esse é um ponto importante que o Attila Marino não destacou. Agora a questão da Philips, né? A Philips, ela aproveitou a ausência de patentes, né, ela iniciou as suas atividades em 1891, quer dizer, bem no meio do período que não tinha patente, para produzir lâmpadas de filamento de carbono, tá? Com a inauguração de uma pequena fábrica em Eindhoven, por Gerhard Philips. Ela usou as tecnologias de Thomas Edison, patenteadas nos Estados Unidos. Gerhard Philips, ele já trabalhava na Inglaterra, ele instalou-se na Holanda. Em 1900, ainda sem patente, a Philips já era a terceira maior produtora de lâmpadas da Europa, superada apenas pela AEG e pela Siemens. Tá? Então veja, a Philips não pedia as patentes na Holanda, mas pedia nos outros países da Europa. Essa parte daí Então você dizer que não foi importante as patentes para a Philips, foi, porque ela pediu lá fora. Um dos desenvolvimentos de Gerhard Philips teria sido feito em 1911, já com a expectativa de reintrodução do sistema de patente. Como a nova lei de patentes deveria entrar em vigor em 1912, a Philips intensificou suas pesquisas de forma independente para evitar que a empresa de Edison conseguisse validar suas patentes, já sobre a nova lei, referentes a filamentos metálicos. O evento mostra o sistema de patentes como forma de incentivar a pesquisa de concorrentes para contornar tecnologias já patenteadas. Segundo o historiador Philips Bowman,
A Philips inaugurou seu centro de pesquisa em 1914, já com o sistema de patentes, logo após a promulgação do sistema de patentes, em parte diante do cenário internacional que as principais empresas do setor tinham suas tecnologias patenteadas. Então, veja, a entrada no sistema de patentes, ela acabou aumentando o ritmo de inovação da Philips. O Eric Schiff, ele observa esses dois casos, né? Tanto da margarina quanto da Philips, para mostrar que os setores industriais que se desenvolveram a partir de invenções de estrangeiros, nos dois casos, são dois setores que se desenvolveram a partir de invenções do estrangeiro, coisa que o Attila Marino não destaca, não foi promovida a inovação local. A inovação veio de fora. O que confirma a tese que em um ambiente sem patentes, a inventiva nacional exerce menor influência sobre a industrialização do país. Tá? Durante a reunião da Comissão de Paris de 1990, em Madrid, o delegado holandês assumiu o compromisso do governo em instaurar uma lei de patentes, tão logo que possível. E segundo Eric Schiff, o desconforto da Holanda no cenário internacional e as ameaças de serem excluídos da convenção exerceu pressão para reintroduzir o sistema de patentes. O fato de todos os demais países pagarem regularmente royalties pelo uso de tecnologias patenteadas criava um cenário em que a Holanda, ao suprimir esse custo, era vista como praticante de uma concorrência desleal. Tá? Então, aqui é um dado trazido pelo Eric Schiff. Tá? Os dados de patentes solicitadas na Inglaterra para cada 1 milhão de habitantes para nacionais da Dinamarca, Noruega e Holanda, então ele pegou 3 países, Dinamarca e Noruega, que tinha patentes, e Holanda. Se você analisa o número de patentes por 1 milhão de habitantes, você vai ver que Dinamarca e Noruega, elas lideram as patentes em relação à Holanda. A Holanda pede menos patentes, mas pede menos patentes, durante o período que a Holanda não tinha patente. Quando a Holanda, depois de 1912, passou a ter patente, ela começa a entrar numa espiral ascendente, exponencial, e ultrapassa os 2 países, Dinamarca e Noruega. Olha que coisa! Então, quando você introduz o sistema de patentes, a inovação local, inventiva local, aumenta bastante. Tá? Alguns autores dizem, isso foi por causa da guerra. Não, mas a Dinamarca e a Noruega sofreram a mesma pressão da guerra. O Eric Schiff conclui assim: esses dados parecem tornar provável que o progresso industrial na Holanda durante o período sem patentes, na verdade, teve como base, em menor proporção, sobre as invenções domésticas, que teriam havido se houvesse um sistema de patentes. Então, a conclusão é que a falta de um sistema de patentes acabou inibindo a inovação local. Essa é a conclusão do Eric Schiff. É isso então. Muito obrigado.